Bom, conforme o pessoal for entrando, hoje a nossa live é uma live aberta, né? De perguntas, e eu respondo, né? E às vezes eu pergunto para vocês também, vocês respondem. Mas a nossa ideia é fazer uma live hoje de temas gerais e conforme vocês forem puxando assuntos, eu vou explicando, tá? Então, bem aberto hoje, não pode perguntar sobre qualquer coisa, certo? Deixa eu ver. Acho que pro horário a gente já pode começar. A Elisa aqui falou que ele é de Limeira. Legal. A gente já falou outra vez também, né? É isso aí, gente. Então, perguntas abertas para temas de oncologia integrativa, tratamentos complementares, perguntas que vocês sempre tiveram dúvidas e não tinha ninguém para perguntar sobre câncer, né? Sobre oncologia. Então é só mandar, só começar a perguntar, tá bom? É bom que a gente vai desenvolvendo temas e vai gerando assuntos, até para eu explicar melhor em alguma outra live, tá? Então, boa noite a todo mundo que tá aí. Lauriana, Pri, tudo bem? É isso aí. Bom, a primeira pergunta que eu já vou explicar aqui é uma pergunta que fizeram logo sobre câncer de mama, né? Então, fizeram uma pergunta sobre outros cânceres também, né? A gente vai falar sobre todas elas, mas tem uma pergunta que é muito pessoal, né? Vocês podem fazer perguntas de preferência mais genéricas, né? Para tirar dúvidas, né? Porque perguntas sobre casos especiais. No meu caso, eu tive isso e isso, tá certo o tratamento. Isso aí já é uma consulta, né? Diferente. Mais dúvidas sobre a importância, sobre o que, como que funciona, por que faz isso, por que faz aquilo, são mais legais de responder porque abrangem mais e mais pessoas, né? Mas, bom, essa pergunta aqui. Estou sentindo dores nas articulações. Pode ser o anastrozol? Pode. O anastrozol é uma medicação que ela é bastante utilizada no câncer de mama. Na grande parte dos cânceres de mama utilizam anastrozol porque eles têm o receptor hormonal, né? Então eles são receptores hormonais positivos e aí a gente utiliza os bloqueadores hormonais. A gente tem o tamoxifeno, tem o fulvestranto, e aí tem o anastrozol, o exemestano e o letrozol. O anastrozol, que é dessa classe do exemestano e do letrozol, esses três, eles são inibidores de aromatase. Os inibidores de aromatase, eles podem causar perda de massa óssea. Então, de alguma forma, provavelmente pelo bloqueio do hormônio, né, da produção ali da conversão do hormônio feminino, que esse é o mecanismo de ação explicando de uma forma mais completa, causa uma diminuição da massa óssea. Então, um dos efeitos colaterais é osteoporose. Então, o uso do anastrozol e os outros dessa classe podem causar osteoporose. Além disso, como eles interferem de alguma forma ali no osso, podem interferir nas articulações e causar dores articulares também. Que tipo de dor é essa dor? Dor articular principalmente nas mãos e pés e joelhos, nas pequenas articulações, mas pode ser nas grandes articulações também. Às vezes é mais comum de manhã, quando acorda, e depois vai melhorando ao longo do dia. E é desse tipo de remédio. Dificilmente é uma dor incapacitante, assim, que você tem que suspender o remédio por causa da dor, mas às vezes é um problema que fica constante aí durante os 5 anos de uso do anastrozol. O que tem de estudo científico, de evidência científica que melhora essas dores? Atividade física e acupuntura, como sempre, né? Atividade física e acupuntura é sempre muito bom para todo tipo de dor. Analgésico também, né? Você pode fazer com analgésicos, mas aí você vai ficar tomando um remédio a mais. E é isso, né? Então, atividade física e acupuntura podem ser muito bons para a melhora das dores com o uso do anastrozol, certo? Bom, vamos lá. Eu vou olhando as perguntas aqui que já tinham, que o pessoal botou na caixinha de perguntas, e depois eu vou olhando as perguntas que vocês estão mandando, beleza? Outra pergunta aqui, provavelmente foi uma pergunta pessoal, né? Perguntaram do seu próprio caso. Triplo negativo com linfonodo comprometido.
estágio 3, quimioterapia, quimioresistente, tem chance de cura? Gente, todo câncer que ele não é metastático, ele ainda tem chance de cura, né? Isso pela ciência. Então, estágio 3, mesmo que ele tenha sido resistente, mas que ainda não se espalhou, não virou metástase, teoricamente tem chance de cura. Lógico, se ele é um câncer que já está resistente à quimioterapia, dificilmente ele vai funcionar com outra quimioterapia. Então a chance é bem pequena. Tá? Agora, se ele já virou estágio 4, ou seja, já avançou, já virou metástase, aí é mais difícil, certo? Bom, agora vamos para algumas outras perguntas aqui de não são de câncer de mama, e a gente volta aqui para outras de câncer de mama, que eu acho que fizeram aqui, depois eu vou dar uma olhada. Bom, essa é uma pergunta super legal, que fizeram o seguinte: a importância do HDR no câncer de ovário e, se possível, o uso do inibidor de PARP. Na verdade, quem fez essa pergunta já falou tudo, né? HRD positivo em câncer de ovário, você faz inibidor de PARP. O que é isso, gente? Existe uma classe de medicamentos chamados inibidores de PARP. No Brasil a gente tem o olaparib, mas tem o niraparib, rucaparib. No Brasil a gente tem basicamente só o olaparib. Tá? O que eles fazem? Qual o mecanismo? E eles têm uma certa ação também no câncer de mama que vale a pena explicar. Como que ele funciona? O nosso gene, ele tem os mecanismos de reparo. É como se nossos genes fossem um livro, né? O nosso cromossoma ali, onde tem a nossa informação do DNA genética, é um livro, e várias letrinhas formando as frases que vão determinando o que a gente tem que fazer com as nossas células, né? Então essa célula vai estar escrita assim: essa célula vai se dividir e vai crescer. Essa célula vai se transformar numa célula de cabelo. Isso está no nosso DNA, por exemplo. E aí, às vezes, tem erros, né? Então, a gente tem vários mecanismos como se fosse um corretor ortográfico, que ele vai corrigindo os erros do DNA. Conforme as células vão se dividindo, uma célula se divide em duas, elas copiam, né? Faz como se fosse uma xerox. Só que, às vezes, essas xerox saem com erros. E aí, a gente tem os mecanismos de reparo do DNA, que eles vão lendo o DNA e vão corrigindo para a palavra certa, né? Ou para a letra certa. E em alguns cânceres, né, você tem erros nesses mecanismos de reparo, erro no corretor ortográfico. E aí, quando a célula se divide, ela fica com aquela palavra errada, ela não é corrigida. E aí depois ela vai se dividindo e levando esse erro para as outras células. E aí essas outras células vão se dividindo e gerando mais erros, e mais erros, e aí desenvolve o câncer. Porque uma das frases lá, você vai se dividir até X, você vai se dividir sem parar. E aí vira um câncer, né? Por conta desses erros nos mecanismos de correção ortográfica, entre aspas. E aí um grande mecanismo de correção ortográfica um mecanismo de recombinação homóloga, que é o HR. E aí, quem tem esse HRD, que é o mecanismo de recombinação homóloga deficiente, não repara o DNA muito bem, né? Não repara o DNA. E aí, o que esse inibidor de PARP faz? Esse medicamento, ele desliga um pouquinho mais desse corretor ortográfico. Então, algumas células elas já têm esse erro de corrigir o DNA, e aí esse remédio ele vai lá e inibe a ação do corretor ortográfico que está funcionando, do restinho que está. Então a célula, quando vai se dividir, ela fica tão errada, mas tão errada, mas tão errada, as letras tudo embaralhadas lá, tudo mal escrito, que ela morre, né? Então é isso. Você tem que fazer essa pesquisa de HRD para ver se o tumor ele tem esse erro no corretor ortográfico. Se ele tiver, vale a pena fazer o inibidor para dar mais erro ainda e fica tão errada que não vai servir para nada e aquela célula morre, tá? Só que isso não serve para todos os cânceres, né? A gente utiliza muito para câncer de ovário. E aí, linkando com câncer de mama, um dos genes que mais
são responsáveis por esse mecanismo de recombinação homóloga, que é esse mecanismo de corretor ortográfico. Vocês querem chutar qual que é? Muito comum no câncer de mama e de ovário. Muito comum não, né? Mas muito falado no câncer de mama e ovário. Vocês vão saber, vocês vão se ligar no gene que eu estou falando. Quem talvez tenha essa alteração vai saber falar. Dá só um instantinho. Então, esse gene, um dos grandes e importantes genes alterados desse HRD é o BRCA. Talvez você já tenha ouvido falar BRCA1, BRCA2, né? Que é muito importante no câncer de mama também e no câncer de ovário. Ele ajuda o gene BRCA é importante como um corretor ortográfico do seu DNA. Então, tem que fazer essa pesquisa de HRD para ver se tem o BRCA alterado ou se tem outras alterações também, não necessariamente somente o HRD. Não só necessariamente o BRCA, tá? E aí, no câncer de ovário a gente pode utilizar. Câncer de mama para todos? Não. Só tem aprovação do uso dessa medicação, né, inibidor de PARP, para cânceres de mamas triplo negativos metastáticos, né, ou seja, que não tem receptor de hormônio nem o receptor HER2, tá? Então não é para fazer em qualquer câncer, ficar querendo, vou testar esse HRD, usar olaparib, inibidor de PARP, não, tem indicações, tá? Mas eu acho que eu respondi a pergunta que foi feita. Se vocês entenderam, tiverem dúvidas, é só falar, gente. Bom, e mais uma pergunta aqui, depois eu vou para as perguntas aqui no Instagram. Por que o câncer de estômago causa vômitos? Eu dei uma resumida na pergunta. Mesmo se o paciente não fizer quimio e rádio, mesmo os vômitos sem comer nada. Bom, nesse caso, que ele explicou, falou especificamente, né, acho que era uma paciente que não tinha condições de fazer quimio, não tinha condições de fazer rádio pela idade, e foi descoberto um câncer de estômago. E aí, por que causa vômitos? O câncer não causa vômitos, nem sempre, né? Câncer de estômago causa vômitos? Não. Mesmo sem fazer rádio, fazer quimio, isso também não tem nada a ver. Às vezes a pessoa faz rádio e não tem vômitos, às vezes a pessoa faz quimio e não tem vômitos. Então não é o fato de fazer ou não a rádio ou a quimio que vai causar ou não os vômitos. Nesse caso específico, os vômitos eram causados porque não foi feito nenhum tratamento. Pela idade, a pessoa estava muito debilitada. Então ela não conseguiu fazer a rádio, não conseguiu fazer nenhum tratamento, nem cirurgia, nem químio e nem rádio, que a gente não utiliza muito para câncer de estômago. Então o paciente, o tumor foi crescendo. E ele vai causando obstrução do estômago. Então todo aquele suco gástrico, né, aquele líquido que é utilizado para digestão, ele fica acumulado. E fica acumulado, e depois ele sai. Tem que sair por algum lugar. Ele sai por cima, pelo enjoo e pelo vômito, né? Então, por isso que se vomitava muito nessa situação, onde a pessoa não fazia quimio, não fazia rádio, e o tumor foi só crescendo, tá? Obstrução do estômago, tá? Não é por causa, não tem a ver com a quimio ou com a rádio, tá? Bom, vamos ver aqui mais perguntas. Boa noite a todo mundo que foi falando aqui as boas noites. E agora que a gente pergunta da Rosana. Doutor, tive carcinoma mucinoso invasivo, tipo A, e não foi indicado nutricionista. Devo procurar uma nutri? Bom, carcinoma mucinoso invasivo de quê? Né? Talvez seja de mama? Acredito que sim. Mas, enfim, de qualquer forma, a pergunta também não tem nem muito a ver com o câncer em si, né? Mas com a nutrição. Devo procurar nutricionista? Sim. Em qual tipo de câncer? Qualquer um. Então, independente se é de mama, se não é, tem que procurar, é sempre indicado procurar nutricionista, porque o nutricionista, além de ajudar nos efeitos colaterais, além de ajudar durante o tratamento, vai ajudar na prevenção de que o câncer volte, tá? Então é isso, Rosana. Precisa, sim. Nutricionista oncológica, como eu sempre falo, nutricionista com especialização em oncologia, que é o melhor, tá? Pacientes com câncer têm certas especificidades, certas peculiaridades que só quem estudou nutrição oncológica vai saber
tratar, tá? Sem querer, uma pessoa com nutrição geral pode acabar passando alguma coisa errada, tá? Bom, Elisa, perdi uma amiga na quarta-feira com câncer no fêmur, espalhou diversas partes, inclusive pulmão com metástase. Ela tinha 28 anos. Isso é uma situação, Elisa, que eu costumaria até corrigir, mas eu acho que você está certa. A maioria dos cânceres nos ossos, eles não são dos ossos, eles são metástase de algum outro câncer, de algum outro lugar que foi para os ossos. Mas pela idade que você falou, 28 anos, talvez tenha sido um câncer que tenha surgido nos ossos. Os cânceres dos ossos são normalmente são os sarcomas, né? Osteosarcoma. E ele pode dar metástase, é muito comum metástase para o pulmão. Então você descreveu aí um caso bastante clássico assim de um câncer de fêmur, de osso, né? Enfim, e com metástase para o pulmão, que é o mais comum. É um câncer que às vezes tem cura, mas às vezes não. E é difícil de tratar mesmo, tá? Então, enfim. E normalmente dá em pessoas mais jovens, por isso que eu também acertei aí a sua fala, tá certinho. Enfim. É um sofrimento que às vezes tem que fazer amputação. Imagina uma amputação no fêmur. Você vai tirar a perna inteira, né? Às vezes consegue fazer prótese, dependendo do ponto, né? Se por exemplo, no fêmur mais perto do joelho, coloca uma prótese de joelho. E a pessoa fica com a perna inteira. Mas são situações mais... não, um pouco comum não, até existe. Mas câncer nos ossos são raros. Câncer nas partes moles são mais raros, né? Câncer lipossarcoma, leiomiosarcoma. Os sarcomas são mais raros, né? Tudo que tivesse sarcoma, né? Osteosarcoma, osteocondroma, sarcomas sinoviais, todos eles são mais raros. Vamos lá, mais uma pergunta. Sandra, doutor, tive linfoma. Eu fiz químio, estou em remissão, mas agora descobri pedra no rim. Pode ser por causa da quimioterapia? Não, gente. Olha só, pode ser até que quimioterapias podem deixar efeitos colaterais de longo prazo, né? De cabeça aqui que eu estou lembrando, podem dar problemas neurológicos, né? Então, aquelas dormências que muitas mulheres têm, ou homens também têm, quando fazem os taxanos, né? Taxol, Docetaxel, ou então no câncer de cólon, oxaliplatina também pode dar essa dormência. Por exemplo, a ifosfamida pode dar cistite hemorrágica, que é uma lesão na bexiga. A radioterapia, que pode ser mais crônica. A radioterapia no reto pode dar retite. Radioterapia na bexiga também. Então, alguns tratamentos podem dar problemas mais crônicos. As platinas, a cisplatina pode dar problema renal, problema auditivo também, neurológico. Mas, no geral, terminou a quimio, terminou o efeito da quimio, né? A gente não dá para, na maioria das vezes, justificar um negócio de 1 ano depois, 2 anos depois, pela quimioterapia, tá? Pedra no rim está muito relacionado à alimentação e hidratação. Primeiro, que é a questão da quantidade de líquido que ingere, e segundo, da alimentação, tá? Então tem que ter uma alimentação mais balanceada, principalmente com muitos vegetais, e os vegetais têm mais fontes de citrato que vão quelar o cálcio, e aí o cálcio vai ficar mais no intestino e vai evitar de formar os cristais de citrato de cálcio. Agora, se for cristais de ácido úrico, né, aí também tem que ver o nível de ácido úrico. Então, na verdade, sem cálculo, pedra no rim, o ideal, se tem casos de repetição, procurar um nefrologista para estudar a pedra, estudar que tipo de cálculo é a pedra. Mas, de qualquer forma, todas elas vão melhorar com alimentação, atividade física, com melhora de hábitos, porque são todas causadas por desequilíbrios, principalmente na alimentação, no metabolismo. Na alimentação e, consequentemente, no metabolismo. Então, se procurar um nutricionista, corrigir a alimentação, vai melhorar bastante a formação de cálculos, tá? E hidratação também bastante, tá? Não é só uma questão de tira isso ou tira aquilo, para de comer isso, para de comer aquilo. É bem mais complexo do que isso, tá? Muito bem.
Só para o pessoal que entrou mais tarde aqui, eu estou avisando que não consegui fazer a live no YouTube hoje. Mas vocês estão assistindo aqui, né? Mas se alguém perguntar, não consegui fazer no YouTube porque deu um problema aqui no meu computador. Vou tentar corrigir para a próxima, tá? Cuidadora Irani, tem um paciente que cuido com leucemia e ontem ele teve uma síncope. Fiquei tão preocupada. Doutor, fica dando isso sempre? Eu não faço a mínima ideia, né, Irani? Esse aí é individual de cada pessoa, né? Não tem nada a ver a leucemia com síncope. Tem pacientes com leucemia que nunca tiveram síncope. E tem muitos pacientes, muitos pacientes que têm síncope que não tiveram leucemia. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tem que ver por que ele está tendo síncope. Está tendo anemia, está desidratado, está com alguma arritmia, tem problema nas artérias do que levam sangue para o cérebro. Então, tem que fazer uma investigação toda e às vezes não tem nada a ver com a leucemia, tá? E se tiver, tem que falar com o médico, né? Tem que falar com o hematologista, certo? Muito bem. A Rosana falou, mamãe, né? Pois é, imaginei. Mucinoso de mão. Vamos lá. A Raquel. Raquel. Por que as plaquetas caem durante a químio? Ótimo. A alimentação tem poder de fazer as plaquetas aumentar? Hoje eu tive um caso também bem semelhante a isso, de um outro paciente com as plaquetas baixas. A químio, ela agride, a químio, né, convencional, ela agride as células como um todo, principalmente as células que estão se dividindo mais aceleradamente. E as células que mais se dividem são as hemácias, né? São as células que levam o oxigênio, né? As células vermelhas. Os leucócitos, que são as células de imunidade, todas do sangue. E as plaquetas, que são pedacinhos de célula que ajudam na coagulação, né? para parar os sangramentos, né? E todas elas são produzidas na medula óssea, né? Então, no interior dos ossos, no meio de todos os nossos ossos, tem a medula óssea. E essa medula produz essas 3 tipos de células que a gente tem no sangue. Como são células que estão sempre sendo repostas, umas morrem e aí são repostas, morrem, são repostas, elas sofrem mais a agressão da maioria das quimioterapias. Por isso que a gente tem os intervalos entre a químio para poder dar tempo de sofrer agressão e ela se dividir e recuperar. Só que tem pessoas que têm a medula óssea um pouquinho mais lenta, e às vezes mais lenta para algumas partes. Então recupera a anemia, recupera os leucócitos, mas não recupera a plaqueta. E aí é por isso que cai, né? Por isso que ela cai, na verdade ela sempre cai, mas aí às vezes ela demora para subir. Quando a gente faz aquele exame depois, antes da próxima químio, né? E a alimentação tem o poder de fazer as plaquetas aumentarem? Diretamente, não, né? Se você for procurar na internet, vai ter come isso que vai subir as plaquetas, come inhame, mas não é assim direto, né? Já se entupir daquilo ali que vai fazer subir, né? Porque a gente sabe que se você tiver uma boa alimentação, saudável, com alimentos variados, você vai estar dando todos os nutrientes necessários para que as células que dão origem às plaquetas possam se reproduzir de uma forma melhor, né? Então, agora, se você tem alguma desnutrição específica de alguma vitamina B1, B2, uma B3, uma vitamina C mais baixa, talvez, por exemplo, né? Estou dando exemplo aqui. Pode ser que seja difícil mais para as plaquetas se dividirem e se recuperarem, né? Então, não é o fato de você comer um alimento específico que vai recuperar, mas você ter uma alimentação toda saudável vai ajudar a dar todos os nutrientes necessários para os megacariócitos, né, que são o nome das células que produzem as plaquetas, poderem se dividir, crescer e dar origem a novas plaquetas. Outra questão também que ajuda muito é o repouso e a atividade física, né? Então, um bom repouso, um bom sono e a prática de atividade física também vai ajudar bastante, porque a prática de atividade física acelera o metabolismo e ajuda ali as células, dá um tranco ali para elas se dividirem também, tá bom? É isso. Vamos ver mais perguntas. Maybe, tudo bem?
Existe uma quantidade única de linfonodos ou varia de pessoa para pessoa? Ótima pergunta. Ao ser retirado 10 linfonodos, como saber se a axila foi mesmo esvaziada? Ótima pergunta, Mabi. Linfonodos, né, que as pessoas perguntam que são linfonodos ou íngua, né, ou gânglio. A gente chama de gânglio ou linfonodo, mas no popular é mais conhecido como íngua, né? E a gente tem por todo o corpo, tem no pescoço, embaixo do braço, tem por dentro do corpo aqui no meio, lá por dentro mesmo, tem na virilha. Então tem vários locais, né? Os linfonodos, eles são regiões de defesa do nosso corpo. A gente não vê os linfonodos, a gente não sente, a gente não palpa. Normalmente eles são imperceptíveis. Se você palpar o pescoço de uma pessoa normal que não tem nenhuma infecção de garganta, nenhum câncer do pescoço, da cabeça, você vai palpar ali, você não vai sentir nada. Quando nós médicos palpamos o pescoço, normal é a gente não encontrar nada. A gente palpa querendo sentir alguma coisa, né? Mas se você não palpa nada, não sente nada, quer dizer que não tem nada ali visível, porque ele fica mínimo ali. E na axila também, mesma coisa. A gente palpa a axila, não acha nada, não quer dizer que não tem linfonodo, ele tem ali, mas está mínimo. Agora, quando você faz a cirurgia de câncer de mama, como é que você tira os linfonodos, né? Então, o médico, o cirurgião, ele abre ali a axila com corte e ele não sente o linfonodo e pega 1, 2, 3, 4, não, ele não vai contando. Ele tira uma gordurinha que tem em volta ali. E aí, nessa gordurinha, pode sair um linfonodo, pode sair 2, pode sair 3, entendeu? É assim que eles são feitos. Então, tem os níveis, né? A gente sabe, na axila mais em cima, na axila mais no meio, na axila mais embaixo. Então, se a gente quiser fazer só uma amostra, eles fazem lá só do nível 1. Mas se quiser fazer um esvaziamento, eles tiram essa gordura lá do nível 1, nível 2, nível 3. Então, vai tirando mais profundo e mais para baixo. E aí pode sair 10, pode sair 20, pode sair 2, pode sair 5. Então é meio que na sorte. Eles vão meio que pela profundidade, né? Mas não conta. Eles não contam. E como saber se a axila foi mesmo esvaziada? Não tem. É só pela região. Tirou da região mais de cima, tirou da região de cima e mais de baixo, né? Aí a gente consegue saber se mexeu bastante. Mas mesmo assim, fez um esvaziamento axilar, saiu 20 linfonodos, ainda pode ter sobrado linfonodo ali. Então, não tem muito como saber depois que você tira. Agora, como saber se a axila foi esvaziada ou não, tem que perguntar para o cirurgião se ele fez o procedimento de esvaziamento ou não. Agora, em relação à quantidade de linfonodos, para saber se foi suficiente, ou se foi pouco, ou se foi muito, aí só não tem como saber, né, na verdade. E 10 linfonodos é bastante, tá? 10 linfonodos é um bom esvaziamento. Rosalice, boa noite. Roselice. De nada, Irani. Vamos ver mais perguntas, pessoal. Por enquanto, sem mais perguntas. Então tá. Vamos ver se vocês têm mais algumas perguntas. Enquanto isso, eu vou dando aqueles nossos recadinhos finais, tá? Então, se quiser fazer perguntas sobre qualquer coisa, também pode mandar. Bom, peraí. Vamos lá, continuando. Então, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, tá? E eu vou jogar lá pro YouTube também. Me sigam lá no YouTube também, Dr. Vitor Magalhães Oncologia. Estou preparando vídeos novos, diferentes para lá também. Toda segunda-feira, 8h15 da noite, a gente está aqui presente, né? Então, segunda-feira que vem tem um tema também que é super interessante, que eu nem me lembro mais, mas só separo temas top para vocês. E a gente vai falar sobre temas bastante... Deixa eu ver se eu consigo ver o tema aqui da segunda-feira que vem. Não, mudei aqui a página. Bom, deixa. E lembrando que muitas dessas dúvidas que vocês estão te perguntando aqui, gente, tem no meu guia lá, tá? São todas relacionadas a câncer de mama, então, a maioria delas. Então, meu guia é como viver além do câncer de mama, tá? Então, se vocês quiserem saber, é só entrar na bio, né? Entrar no meu nome, que depois que eu terminar a live, clica no meu nome, vai ter um linkzinho azul com os dedinhos para baixo ali. Aí vocês clicam lá e aí depois clicam no guia como viver além do câncer de mama e vai apertando os botões lá, vai assistindo o vídeo, tá? E no YouTube vai ficar também na descrição do vídeo, certo?
tem meu blog também, Dr. Vitor Magalhães Oncologia. Espero que vocês entrem lá. Flávia, mais uma perguntinha aqui. Doutor, boa noite. Todo nódulo que brilha no PET TC com SUV de 2,5 é câncer? Eu sei que você falou do seu caso, né? Porque uma pergunta tão específica assim é no seu caso. Mas ou de algum conhecido, né? Enfim. Gente, na medicina não existe tudo. Não existe sempre e não existe nunca. Então, já respondendo de uma forma simples, é não, né? Todo nódulo, não, todo, já para por aí, né? Não. Agora explicando um pouquinho mais. O PET-TC é um exame que ele é super sensível, né? Então, às vezes tem coisas que captam no PET e não é câncer, não são câncer. Às vezes são inflamações, por exemplo, né? Então, às vezes, se você tiver lá, sei lá, um dente inflamado, pode captar. Às vezes você tem um corpo inflamado, não sei se vocês já perceberam, mas eu falo muito sobre inflamação crônica aqui, da alimentação, do estresse, da falta de atividade física, tudo culmina com inflamação crônica, e essa inflamação crônica pode desenvolver um câncer, assim como outras doenças também, infarto, por exemplo, depressão, também tem tudo relação com inflamação crônica. E às vezes a gente tem sinais dessa inflamação crônica, né? Você pode ter, por exemplo, uma adenite mesentérica, que são inflamações dos linfonodos aqui na barriga. Você pode ter inflamações dos linfonodos da axila, do pescoço, e não são câncer, e não é câncer, é só inflamação crônica mais acelerada. Então, pode ter doenças também, por exemplo, pode ter tuberculose, infecções de fungo. Algumas infecções podem, na verdade, captar no PET também, né? Porque o PET é um exame que o contraste dele é uma glicose radioativa. Então, o que é essa glicose radioativa? É uma fonte de energia para as células que estão crescendo. Se você tem um câncer crescendo, ele vai captar aquela glicose radioativa. Se você tem os linfócitos, né, que são essas células de defesa, crescendo para combater a inflamação, vai estar captando glicose. Então também vai estar captando a glicose, né? Essa questão radioativa é só que a gente consegue enxergar ela, essa glicose no organismo, o acúmulo dela, né? Então, aonde tem célula crescendo muito rápido, vai captar no PET, seja por câncer, seja por combate à infecção, né? Então vai ter ali uma captação no PET. Então não é necessariamente específico. Lógico que, dependendo do valor do SUV, que é a quantidade dessa captação, pode dar uma sugestão maior. Então, por exemplo, um SUV de 10, de 20, provavelmente é câncer. Agora, um SUV de 2, 2,5 é baixinho. Então, pode ser, pode não ser, a gente pode ficar na dúvida, tem que ver o caso específico para ver se a gente levanta a suspeita ou se deixa para lá e só acompanha. Ou se às vezes faz uma biópsia também. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu não gosto muito de falar das perguntas muito específicas, porque cada caso é um caso. Então, a gente às vezes acaba sem dar muita resposta aqui, tá? Mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a função do PET, tá, Flávia? Vamos lá. Beleza. É isso, gente. Eu acho que terminamos aqui as perguntas. Se vocês não têm mais perguntas, estamos quase aqui meia hora, um pouquinho mais. Obrigado, Flávio. Beleza. Bom, não tendo mais perguntas... apareceu mais uma aqui, da Ineuda. O que são linfonodos sentinela? Linfonodo sentinela também tem lá no meu guia, Como Viver Além do Câncer de Mama. Mas explicando aqui para vocês, linfonodos sentinela como eu expliquei, os linfonodos são em regiões de defesa do organismo, né? Então, uma infecção que acontece no dente vai drenar para o linfonodo do pescoço. Uma infecção que acontece no pulmão vai drenar para o linfonodo do mediastino aqui no meio. Sempre o linfonodo próximo do órgão, né? Uma infecção na perna vai drenar para o linfonodo da virilha. E uma infecção na mama vai drenar para o linfonodo da axila. É sempre perto, tá? E eu falei de infecção, mas também serve para o câncer, né? Então, um câncer na boca vai drenar para o linfonodo aqui, um câncer na mama vai drenar para o linfonodo aqui. E assim vai, como eu expliquei para os outros locais também. Bom,
Os linfonodos sentinela, o que é o sentinela? Imagina o que é um vigia, o sentinela, né, no exército ali. É aquele cara que fica lá na frente, antes de todo mundo, vendo que está acontecendo alguma coisa, né? É o vigia, é o sentinela. Então o linfonodo sentinela é a mesma coisa. É o primeiro linfonodo que vai perceber que tem um câncer. Então, quando o exército do câncer da mama começar a marchar e andar, o primeiro local que vai parar e vai perceber é o linfonodo sentinela. Então ele é o primeiro linfonodo que percebe o câncer, porque para onde o câncer está andando, ele vai parar ali naquele primeiro linfonodo, por isso que ele é o sentinela. E aí como é que para que serve isso? É feito um estudo, né, no linfonodo sentinela, durante a cirurgia, é injetada uma substância no tumor, e essa substância vai andando em direção ao linfonodo sentinela. E aí na cirurgia é retirada aquele linfonodo sentinela e é feita uma análise. E dependendo daquela análise, se esse linfonodo sentinela estiver limpo, ou seja, não tiver câncer, quer dizer que o câncer ainda não andou para a axila. Agora, se aquele linfonodo sentinela já tiver com câncer, quer dizer que talvez já tenha câncer nos outros linfonodos da axila. Então ele é o que avisa se o câncer andou ou se ele não andou, né? Então é isso. Então isso é o linfonodo sentinela, é o linfonodo que avisa se o câncer já saiu da mama e foi para a axila ou não, tá? E é um estudo que é feito na cirurgia, né? Normalmente um dia antes se injeta essa substância no tumor e no dia da cirurgia da mama ele também tira um pedacinho ali da axila, que é onde esse linfonodo fica. Linfonodo sentinela pode ser feito em câncer de mama, pode ser feito em melanoma, pode ser feito tecnicamente em todos os cânceres, mas na prática a gente usa mais no câncer de mama, melanoma, às vezes câncer de útero, deixa eu me lembrar aqui, basicamente esses. Maybe, aproveitando, câncer de mama, quando começa a espalhar, inicia pela axila, sim, né? Teoricamente, todo câncer, não só de mama, Maybe, todo câncer, primeiro ele se espalha para os linfonodos, para depois espalhar para o restante do corpo, né? Então, por exemplo, um câncer de próstata, teoricamente ele se espalha para os linfonodos próximos da próstata, para depois se espalhar para os ossos e para os outros órgãos. Um câncer de pulmão, normalmente, teoricamente cresce, vai para os linfonodos do mediastino aqui no meio, e depois que ele se espalha para o resto do corpo. E do câncer de cabeça e pescoço, ele se espalha primeiro para os linfonodos do pescoço, para depois ir para o pulmão e para o restante do corpo. Então, teoricamente é isso, tá? Teoricamente por quê? Porque às vezes pode... Você lembra que eu falei mais cedo, né? Que na medicina nada é sempre, nem tudo, não tem regra, né? Então, às vezes, ele pode pular o linfonodo de aparecer em outro lugar, tá? Bom, a Ineuda entendeu, beleza. Eliane, vocês começam a acelerar no final, né? As perguntas, né? É normal aparecer linfonodos axilares na mamografia? Sim, é normal, pode ser normais, não necessariamente são câncer, tá? Pode aparecer, tem aparecido muito por causa de vacina, né? E muitas mulheres ficam preocupadas, vão no oncologista porque fez uma mamografia e apareceu um linfonodo na axila. Aí se pergunta, você fez vacinação? Fiz há 15 dias atrás. Então, pode ser porque o linfonodo cresce pelo câncer, mas cresce por uma reação à vacina, porque é como se fosse uma infecção também, né? E às vezes aparece o fato de ele aparecer não quer dizer que ele está doente, né? Só se o tamanho estiver muito grande, aí sim, tá? Irani, meu paciente, terminou o tratamento quimioterápico e está à espera de uma medula. Quanto tempo é válido esse tratamento quimioterápico? Bom, aí não tem muito como dizer, né? Até porque também eu não costumo acompanhar muito pacientes de câncer hematológico, né? Acho que era leucemia ou linfoma. Então realmente não sei. O fato é que também, se ele for ter que fazer o transplante, ele vai ter que fazer provavelmente uma outra quimioterapia mais forte. Acho que essa quimio que ele fez foi só para tentar controlar a doença. E aí vai mantendo sob controle, mas uma cura mesmo, um tratamento melhor, ele precisa de um transplante, e para o transplante, normalmente, não sou especialista, normalmente você faz uma quimioterapia super forte para acabar com a medula e colocar uma outra medula nova. Tá? E aí o tempo, né? Talvez ele precise fazer quimio de novo, até surgir a medula.
Ah, é isso. Bom, gente. Bom, terminamos então. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, assim, mandem no direct, né? Então, mandem na setinha ali de caixinha de perguntas, tá? Depois que a gente terminar, que aí eu anoto, quem sabe vira até tema para uma próxima live, tá? Falar bastante sobre um tema que vocês tenham perguntado. E já temos bastante temas aí. Eu já perdi as contas. Eu acho que essa é a nossa live de número 90, uma coisa assim. Tem tanto. Acho que já fiz um ano também. Vai fazer um ano, acredito, que eu tô fazendo essas lives também, tá? Então, tem muito assunto aí para vocês assistirem. A última pergunta da Paty que não tinha feito, para terminar. Obrigado, Irani, obrigado. Tive câncer de rim. Depois de um ano apareceu um linfonodo na artéria do pulmão. Fiz rádio e imuno. Posso ficar curada? Câncer de rim, eu adoro falar de cânceres diferentes também, que eu sei que muitas das mulheres que estão aqui têm câncer de mama, e aí as perguntas acabam ficando muito sobre câncer de mama, mas é sempre legal quando alguém tem uma pergunta com câncer diferente, que nem eu falei sobre câncer de ovário mais cedo, né? E de estômago também. Mas, Paty, seguinte, câncer de rim é um câncer que ele é um pouquinho diferente. Como apareceu no pulmão, a gente pode chamar de um câncer metastático, né? Uma metástase. Só que a gente tem uma situação muito específica, né? Que alguns pacientes, quando tem poucas metástases, por exemplo, no seu caso, um linfonodo na artéria do pulmão, às vezes você pode ficar até curada com o tratamento que você fez, né? Porque você faz a rádio, que é um tratamento que vai tratar ali no local, tá? Então, é um tratamento pontual ali, tratou, acabou com aquele foco ali, mas pode ter algum outro foco no corpo, circulando pelo corpo. E aí você fez a imunoterapia. A imunoterapia hoje em dia é um tratamento que é super legal, e ainda mais tendo pouca doença, né? Na verdade só tinha um foco de doença. E é um tratamento que às vezes você consegue até a cura, porque você acorda o corpo, acorda o sistema imunológico para combater o tumor, né? Você não ataca o tumor. E a imunoterapia, ela acorda o sistema do corpo para combater. Então, às vezes, hoje em dia a gente consegue alguns resultados que não eram esperados antigamente com a químio, né? Porque você faz a imuno e você mantém o teu corpo sempre alerta, né? Então, pode ser que você fique curado? Pode sim. Então, legal. Fiz o PET scan e não tem mais vestígios. Pois é, tem que... O tempo, né? Tem que ver o tempo. Com o tempo a gente vai saber, né? Então, passado 6 meses, passado um ano, passado 2 anos, 3 anos, aí a gente vai saber se realmente foi ou não. Mas tem chance sim, tá? Legal. Espero que você tenha ficado curado assim. É isso, gente. 9 horas, caramba, deu gente pra caramba aqui. Legal. Pena que no YouTube não consegui entrar, mas enfim, vou tentar preparar para a semana que vem. Então, me despedir de vocês. Vocês sabem que eu tenho essa dificuldade de me despedir, porque eu fico sempre querendo responder mais perguntas, mas preciso ir. Então, é isso. Repetindo os recados. Semana que vem, 8h15 da noite, mais uma live, tá? A penúltima segunda-feira do mês é sempre uma live com convidado. A última live do mês da segunda-feira, a última segunda-feira do mês é sempre essa de pergunta e resposta, que é sempre legal aqui. Foi ótimo hoje a gente bater papo sobre vários assuntos, tá? Me sigam lá no Instagram, no YouTube. O pessoal do YouTube que está assistindo aqui depois, me sigam aqui no Instagram. E é isso. Acessem lá o meu guia, Como Viver Além do Câncer de Mama, tá? Só clicar aqui no meu nomezinho e depois lá no nome aqui, link azul. E aí depois vai seguindo lá a guia, Como Viver Além do Câncer de Mama, vai clicando, vai assistindo. E é isso, gente. A gente se vê na segunda-feira que vem. Beijo, beijo, beijo. Espero estar podendo tirar mais e mais dúvidas de vocês aí. Eu sei que vocês gostam. Então, é isso, gente. Valeu, beijo. Tchau, tchau.